Estamos de volta a mais uma aula sobre história das religiões. Agora nós trataremos dos conceitos principais que envolvem as religiões. Primeiro deles, o conceito de crença. A religião sempre teve um aspecto intelectual. O crente tem ideias bem definidas sobre como a humanidade e o mundo vieram a existir, sobre a divindade e o sentido da vida. Esse é o repertório de ideias da religião que se expressam por cerimônias religiosas, os ritos, e também pela arte, mas em primeiro lugar pela linguagem. Tais expressões linguísticas podem ser escrituras sagradas, credos, doutrinas ou mitos. Um mito é uma história que geralmente acompanha um rito. O rito, com frequência, reitera um ato em que o mito se baseia. Assim, o mito religioso tem um significado mais profundo do que a lenda e os conceitos e os contos folclóricos. O mito procura explicar alguma coisa e uma resposta metafórica para as questões fundamentais. De onde viemos e para onde vamos? Por que estamos vivos e por que morremos? Como foi que a humanidade e o mundo passaram a existir? Quais são as forças que controlam o desenvolvimento do mundo? Muitas vezes, os mitos elucidam algo que aconteceu no princípio dos tempos, quando o mundo ainda era jovem. Por exemplo, a maioria das religiões tem seus mitos de criação que explicam como o mundo surgiu. O objetivo principal deles não é revelar fatos históricos. A essência do mito é oferecer às pessoas uma explicação geral da existência. Os conceitos religiosos, que também encontram sua expressão em mitos, podem ser divididos, de modo geral, em três tipos: conceitos sobre um deus ou vários deuses, conceitos sobre o mundo e conceitos sobre o homem. Vejamos cada um deles. Os conceitos sobre divindade. Nós temos o monoteísmo, que é a crença que prevalece na maioria das grandes religiões ocidentais. Isto é, a convicção de que existe um só Deus. Daí a palavra mono. Há exemplos em muitas religiões de que o monoteísmo nasceu como reação à adoração de vários deuses, que no caso é o politeísmo. O Islã tem suas raízes numa renovação ou reforma da antiga religião dos nômades árabes, a qual possuía numerosos deuses tribais. Nós temos também a monolatria. Nós vimos o monoteísmo. Monoteísmo é a adoração ao único Deus. Nós temos a monolatria, que é uma crença situada meio caminho entre o politeísmo e o monoteísmo. Implica a adoração de um único Deus, sem negar a existência de outros. Um Deus é escolhido entre vários. Por exemplo, na religião germânica se podia escolher entre Thor ou Odin, aquele em que se tivesse total confiança. Aqui a teoria fica em segundo lugar. Importante não é saber se determinado Deus existe ou não, mas se ele é cultuado. Existem hoje exemplos de monolatria no hinduísmo. Monolatria também, nós temos um termo para a monolatria que se chama enoteísmo. Ou você pode chamar monolatria ou enoteísmo, que é a escolha de um Deus superior sem negar a existência dos outros deuses. Nós temos também o politeísmo. Em religiões que possuem diversos deuses, é comum estes terem funções distintas, bem como esferas definidas de responsabilidade. A criação de animais e a pesca, o comércio e os diferentes ofícios, o amor e a guerra, podem ter seus próprios deuses. O mundo dos deuses com frequência é organizado
da mesma maneira que o dos homens, numa família ou num estado. Era comum as pessoas venerarem o Deus que ocupava o mesmo lugar que elas na escala social. Geralmente, o Deus Supremo é o Deus do céu. Isso não implica que ele habite o céu, mas que se revele no firmamento e nos fenômenos associados à abóboda celeste. Em muitas religiões, o Deus do céu faz par com uma divindade feminina. A imagem do casal céu e mãe terra é de fácil compreensão para uma sociedade agrária. A terra é fértil e dá o alimento ao homem, mas só depois de receber sol e chuva do céu. Além dos deuses reis, familiares para nós, porque se encontram na mitologia clássica e na germânica, há uma grande quantidade de deuses menores e espíritos em volta de nós que são patronos de determinadas doenças ou de certas profissões. Nós temos também o conceito de divindade chamado panteísmo. Panteísmo é uma crença que difere tanto do monoteísmo como do politeísmo. Aqui a principal convicção é que Deus, com uma força divina, está presente no mundo e permeia tudo o que nele existe. O divino também pode ser experimentado como algo impessoal, como a alma do mundo ou um sistema do mundo. O panteísmo costuma ser associado ao misticismo, no qual o objetivo do mortal é alcançar a união com o divino. Nós temos também o animismo e a crença nos espíritos. Em muitas culturas, prevalece a crença de que a natureza é povoada de espíritos. Isso se chama animismo, da palavra latina animus, que significa alma ou espírito. Em certa época, os historiadores da religião pensavam que o animismo havia sido a base de toda a religião e que mais tarde se transformou via politeísmo em monoteísmo. Mas essa é apenas uma teoria. O que é certo é que o animismo impera em várias sociedades. Em nossa própria cultura, a noção de espírito está presente em muitas culturas relacionadas com as forças naturais. Alguns exemplos são os espíritos das águas, duendes, fantasmas, sereias. Os espíritos dos mortos também continuam a desempenhar um importante papel na África, na América Latina, na China e no Japão. Vejamos então o conceito de criação do mundo, o conceito de mundo. Segundo as religiões, a Terra foi criada ou formada por um ser primordial ou por uma matéria primordial. A mitologia nórdica conta a história dos deuses que mataram Ymer, o gigante da montanha, e do seu corpo formaram o mundo. Os gregos imaginavam que o caos foi organizado por um poder divino e se transformou no mundo ordenado que hoje conhecemos, o cosmos. No Egito Antigo, circulava a ideia de que o mundo tinha saído de um ovo, ao passo que a religião Shinto explica que as ilhas japonesas são os filhos do divino casal que criou o mundo. Os cristãos e judeus, no livro do Gênesis, não mencionam nenhum material ou substância primordial. Conta de uma criação feita do nada. É por meio da palavra falada que tudo ocorre. Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Continuamos no próximo vídeo. Nos vemos em breve.